Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Para quem não sabe, hoje eu vou estar falando um pouco mais sobre como se preparar para o seu primeiro Hyrox. A Hyrox anunciou que vai estar vindo para o Brasil em 2025, então a gente está esperando aí duas provas já para o calendário deste ano. Eu imagino que vai ser aí para o final do primeiro semestre ou segundo semestre. E é uma corrida fitness que exige bastante do seu condicionamento aeróbico e da sua força. Para quem não sabe, Hyrox nada mais é, nada menos do que 1 km de corrida, depois você vai lá e faz esqui. Mais 1 km de corrida, faz sled push. 1 km de corrida, sled pull. 1 km de corrida, burpee. Depois corrida, remo, corrida, farmer carry, corrida, lunges, corrida, wall ball. Então é um total de 8 km de corrida e sempre depois você vai fazer alguma estação. E essas estações exigem bastante do seu condicionamento aeróbico e da sua força e endurance muscular. Então, hoje eu vou estar te explicando, se você nunca treinou para o Hyrox, como você pode começar a programar os seus treinos e a se preparar, porque tenho certeza que vai chegar muito forte no Brasil, então você estar pronto e já se preparando desde agora vai ajudar bastante para que você tenha um bom rendimento na prova. Então vamos lá. Primeiro ponto, o Hyrox é uma prova que dura para a maioria das pessoas entre 1 hora e 90 a 100 minutos. Então você vai estar exigindo bastante do seu condicionamento aeróbico. E uma das formas de desenvolver esse condicionamento é trabalhando em intensidade baixa por longos períodos de tempo. E isso não se traduz só em correr por longas distâncias. Por mais que você tenha que ser um bom corredor, para acumular esse volume, especialmente se você estiver começando no treinamento, vai ser muito importante que você também use as máquinas, o remo, o esqui e a bike, porque isso vai te ajudar a poder colocar mais volume de treino sem tanto impacto nas suas articulações e não gerando algumas lesões que pode acontecer se você aumentar o seu volume de corrida muito rápido desde o começo. Então, trabalho de máquina, vamos supor, 50 minutos na bike, alternando 50 minutos, 2 minutos de bike, 2 minutos de remo, 2 minutos de bike, 2 minutos de remo, ou até, dependendo, alguns WODs de longa duração, mas com uma intensidade mais baixa, que você consiga manter movimentos cíclicos, que você consiga se movimentar por um longo período de tempo, pode ser uma estratégia muito legal. Um segundo ponto é o trabalho de velocidade, ou um trabalho um pouco mais intenso, porque por mais que você queira ser bem condicionado aerobicamente, você também precisa ir aos poucos desenvolvendo a sua velocidade e estando mais confortável com uma intensidade mais alta. Então é legal que 2 vezes na semana você esteja fazendo um trabalho de fartlek ou intervalado na corrida, intervalado no remo, intervalado na bike. E aí, esses tipos de intervalo você vai poder variar de um treino para o outro, alternando semanas. Por exemplo, vamos supor, você faz essa semana, no início da semana, um trabalho de 5 vezes de 1.000 metros ou 8 vezes de 500 metros. Na próxima semana, esse treino do início da semana vira, na verdade, um fartlek. E mais para o final da semana, você está fazendo aí um trabalho de tempo run ou alguma corrida progressiva, se acostumando a terminar o workout mais forte do que você começou. Porque, na verdade, isso é até uma grande dificuldade que as pessoas têm no Hyrox, que começam a prova muito mais rápido e depois, com a fadiga da competição, acaba se desgastando muito e terminando a prova muito mais lenta. Claro que também tem aquela euforia do começo, é um ambiente que te deixa bastante motivado, então um erro comum é começar muito forte e terminar muito devagar, vendo aí uma redução muito drástica no pace. Então essas corridas progressivas que você começa mais lento e aos poucos vai aumentando o seu pace, também ajuda demais a trabalhar isso. Ponto número 3. Corrida comprometida. O que é corrida comprometida? No Hyrox você vai estar fazendo as estações e vai estar saindo de novo para correr 1 km. Agora imagina que você está fazendo aquilo depois de puxar um sled pesado, empurrar um sled, remar, fazer lunges, burpees. Você está saindo para a corrida tanto com a sua condição cardiorrespiratória já afetada pelos exercícios anteriores, também
como as suas pernas, a fadiga que vai aumentando ali nas pernas. Então você precisa estar acostumado, como se fosse no triatlo, o trabalho de brick, que você faz, pedala e depois corre, é uma situação semelhante que você tem no Hyrox e você precisa treinar para ela. Porque uma coisa é você ser um excelente corredor, outra coisa é você sair correndo depois de remar forte ou de fazer um sled pesado. Então, estar fazendo algumas corridas comprometidas durante os seus treinos é muito importante e vai te ajudar muito assim quando você sai de uma estação e começa a correr, você vai sentir a sua perna cansada, mas você vai saber que ali, depois de 15, 20, 30 segundos, você vai poder aumentar o seu pace e você ainda vai estar se sentindo muito bem. Então no Hyrox não adianta só você ser um ótimo corredor, você tem que ser um ótimo corredor quando você já fez alguma forma de trabalho antes. Então aí uma forma de trabalhar isso, e pode ser, você pode começar isso na preparação desde agora para já ir se acostumando, mas é bom no começo não exagerar. Você vai deixar o máximo, a quantidade maior de corridas comprometidas quando estiver numa fase mais próximo da sua corrida. Porque vamos supor que você seja um atleta de crossfit que não tem tanta experiência na corrida e agora você fala, então o Thiago falou que eu tenho que correr bem com a perna cansada. O que eu vou fazer? Todo treino eu vou fazer lunges e vou sair para correr, vou fazer bike e vou sair para correr, ou vou fazer sled e vou sair para correr. Se você fizer isso desde agora com todas as suas corridas, o que acontece é, na verdade, você não vai ter o tempo para gerar uma adaptação e realmente melhorar na corrida. Você vai sim ser capaz de acostumar ali com aquela fadiga quando você sai para correr, mas em compensação você deixou de melhorar bastante a sua corrida básica, só a corrida, que depois se você fizesse uma especialização já com uma base de corrida muito mais forte, os resultados seriam muito melhores para a corrida comprometida. Então agora você vai começar a trabalhar, principalmente porque a gente está longe da prova, você vai começar a trabalhar corrida, remo, mais de forma crua, sozinho, isolado. E de vez em quando você pode ali misturar um pouco para você sentir o gosto do que eu estou falando. Mas próximo da corrida, vamos supor aí, quando estiver faltando 8, 10, 12 semanas, começar de leve, aumentando o volume de treinos um pouco mais específicos. Quarto ponto, e também é uma coisa que é parecido com o que eu falei sobre a corrida. Então a gente tem a corrida específica para o Hyrox, que é quando você faz ela comprometida já com uma fadiga anterior, e a força é a mesma coisa. No Hyrox, não adianta só você ser forte. Os movimentos não são tão pesados, mas eles exigem que você trabalhe ali com uma carga moderadamente pesada por um período de tempo maior. Então puxar o sled, empurrar o sled, fazer 100 metros de lunges, os burpees, até os farmer walks. Você precisa estar acostumado a fazer eles com um volume maior. E depois, claro, também de correr, e depois você vai sair para correr de novo. Então você precisa, na verdade, de mais endurance muscular. O que acontece é, se você não é um atleta tão forte, você precisa construir massa muscular, você precisa também ganhar força. Você começar agora e sempre fazer esses exercícios no meio de um treino, não vai te dar os ganhos que você poderia ter se você trabalhasse agora no começo, no seu período de base, a base da força de maneira isolada. Então que você fizesse mais agachamento, back squat, supinos, desenvolvimento, pull-ups, remadas, tudo isso, deadlift, tudo isso se você agora no começo, no período de base, construir uma base sólida de força, e claro, de vez em quando, mesma coisa, trabalhando um pouco ali com um volume mais alto durante um treino, você vai construir uma base forte e nas últimas semanas, chegando mais próximo das provas, você aumenta ainda mais o volume de treinos específicos e começa ali a ficar mais acostumado com aquela fadiga em volumes altos e no meio da corrida, e isso vai ser o ideal. Quando você junta essas duas coisas que eu falei sobre melhorar na corrida ou melhorar no ganho de força, dependendo de quais são as suas fraquezas, você começa a entender melhor como planejar a sua rotina de treinamento. Então vamos supor que você treina uma vez por dia e você de vez em quando vai estar fazendo um treino de corrida e de força no mesmo dia. Se você
é um ótimo corredor e você está ali tentando trabalhar a força, e nesse dia você não tem como separar as sessões, e por causa do seu volume de treino ali, o que você está planejando, você tem que fazer as duas sessões no mesmo dia e vai ser uma depois da outra. Se você é um ótimo corredor, mas precisa bastante melhorar a sua força, o que seria interessante você fazer? Talvez começar o seu treino no treino de força e depois você vai para a corrida. Porque se você correr antes, dependendo de qual seja o treino e tudo, a fadiga que vai gerar, talvez você diminua a sua motivação até para puxar no treino de força, e aí você já vai fazendo meia boca, ou então a sua perna está muito cansada, e aí você não consegue agachar com a carga que era para ser trabalhada naquele dia, e começa a diminuir demais o estímulo desejado daquele dia. E a mesma coisa serve para você, às vezes você é um atleta muito forte, mas precisa melhorar muito na corrida, e aí você chega lá, pum, destrói uma sessão de peso, agacha pesado, faz deadlift, faz alguns acessórios, aí depois quando você sai para correr, você já é um atleta mais pesado, sem muita experiência na corrida, e aí você sai para correr já com aquela perna cansada e não consegue fazer um trabalho que era proposto no dia. Aí acaba que você também deixa de ter os ganhos na corrida que você poderia ter se você, dependendo do que for o treino, começar o seu treino na corrida e depois ir para o treino de força. Lembrando que eu estou falando das opções se você está limitado em tempo, se você naquele dia tem que fazer os dois, mas existem outras formas. Você pode separar as sessões, então colocar uma sessão de manhã e a outra à tarde, mas nem todo mundo vai ter disponibilidade de tempo para fazer isso. Você pode, dependendo do volume, dependendo de como você planeja a sua semana, fazer num dia força, no outro dia um trabalho aeróbico e endurance muscular. No outro dia força, no outro dia de novo ali uma corrida, um trabalho com máquina. Isso aí tem várias formas de você trabalhar e você só tem que considerar isso. O mais importante é entender agora, para mim, o que eu tenho que trabalhar, o que seria importante eu estar desenvolvendo neste início de preparação, e aí eu vou priorizar isso tanto na frequência e no volume de treino, quanto priorizar nas sessões de treinamento. E com isso, você vai ter uma ideia melhor de como organizar ali a sua semana de treino, o seu planejamento total e também o seu dia a dia de treino. E aí a minha última dica é, aproximando das provas, da sua competição alvo, comece a aumentar o volume de treinamento específico e pense no estímulo, na sensação que você quer criar para o seu corpo, para você se adaptar. Então, vamos supor, se a gente sabe lá que eu tenho que correr e eu estou tendo dificuldade de fazer aqueles wall balls depois de um período longo de treino e realmente continuar ali fazendo volume alto de wall ball no final da prova, você pode começar a terminar os seus treinos específicos com volume alto de wall ball. Se você tem dificuldade de puxar o sled e sair para correr, começa a fazer alguns intervalos puxando o sled e saindo para correr. E se você vai usar mais de um equipamento, mais de um exercício funcional no mesmo treino, lógico que não precisa ser assim, eu estou falando sempre ser assim, eu estou falando do período específico já chegando perto da prova. Seria interessante que na maioria das vezes a sequência de exercícios fosse parecida com a da prova, ou igual à da prova. É igual no triatlon. Quando eu chego num período pré-competitivo, estou chegando perto da competição, quando as pessoas vão fazer os exercícios, elas não vão, por exemplo, maioria das vezes, pedalar, depois nadar e depois correr. Eles vão fazer, se for fazer alguma simulação de prova, vai fazer um volume menor, uma prova menor, mas na ordem correta. Nada, pedala e corre. E aí você vai treinar as transições específicas. No Hyrox é o mesmo. A vantagem do Hyrox é que a prova é sempre a mesma. Se você já sabe o que você tem que trabalhar, quando você chega perto da prova, quanto mais específico você for, quanto mais você entender como você se sente saindo de uma estação indo para a próxima, mais fácil vai ser você fazer as adaptações necessárias para progredir no que você precisa.
Outra coisa muito legal do Hyrox é que quando você entra no site, se você já fez alguma prova, você consegue ver todas as suas parciais. Então você consegue até comparar o seu tempo com outros atletas do mesmo nível ou muito melhores e você vê onde que está, quais são realmente as suas fraquezas. E aí você pode pegar isso no próximo bloco de treinamento e isolar elas e trabalhar. Mas vamos supor, comparado com os outros eu corro bem, mas eu tô fraco. Começa o período de base com força, bastante movimento de força e mantendo a sua base aeróbica. Depois, mais próximo, você já vê, eu estava fraco, mas eu ainda estava ainda mais fraco. Meus tempos perdem muito para os outros, tem uma discrepância muito grande no sledge push e nos lunges. No trabalho mais específico, você sabe que esses são os dois exercícios que você tem que priorizar para você ter um resultado melhor. Se você já está ali muito perto no remo e no esqui e você já não tem muito onde melhorar, não faz sentido que você perca muito tempo trabalhando aquilo, tentando melhorar, sendo que não vai ser onde você vai ter o melhor bang for your buck, não vai ser onde vai ser o melhor custo-benefício. Sempre foque naquilo que você vai ter, onde tem mais espaço para você melhorar o seu tempo. É lógico que você vai estar tentando manter ou melhorar as outras qualidades, mas o foco principal tem que ser onde você pode ganhar mais tempo se o seu objetivo é ser um atleta melhor. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem qualquer dúvida, pode me mandar aqui nos comentários que eu vou estar te ajudando. E um bônus, se você mandar aqui Hyrox, uma mensagem escrito Hyrox, eu vou te mandar 15 dias de treino, uma planilha de 15 dias de treinamento para Hyrox, para você poder testar e começar aí a treinar e se preparar para essas provas. Qualquer coisa, só mandar uma mensagem. Tamo junto, até a próxima.